Olá, bom dia. Essa é a nossa aula de número 3 do curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou o Reverendo Hélio e vamos lá. Muito bem, em 1624 ocorreu uma nova tentativa de estabelecimento do protestantismo no Brasil, através do esforço da Igreja Reformada Holandesa. Era uma igreja calvinista, estatal, portanto, igreja oficial do reino holandês, e que adotava os princípios característicos do presbiterianismo, como a confissão de fé de Westminster e tudo mais. Vocês vão se lembrar que a Holanda acaba de terminar o seu Sínodo de Dordrecht, ou Sínodo de Dort, que foi encerrado em 1619. Em 1624, portanto, 5 anos depois, os holandeses invadiram o Brasil, trazendo a fé reformada holandesa já dentro dos princípios de Dort para as nossas terras. A ocupação holandesa ela começa na sua primeira tentativa em Salvador. E aqui tem uma gravura da época da invasão holandesa na Bahia. Em maio de 1624, os holandeses aportaram em Salvador, que naquela época era a capital do Brasil, onde permaneceram até maio de 1625, portanto, apenas um ano, quando foram expulsos pelas forças portuguesas. O primeiro culto na cidade de Salvador foi realizado no dia 11 de maio de 1624, um dia após a captura da cidade, sendo dirigente o pregador, o reverendo Enoch Stertenius. Uma importante igreja reformada foi organizada, mas com a expulsão em 1625, o trabalho desta não pôde avançar e desapareceu. Muitas famílias permaneceram por muito tempo ainda fazendo o culto doméstico nas suas próprias casas. Na fuga ou na expulsão dos holandeses da Bahia, eles foram margeando o litoral até chegar na região da Paraíba, onde alguns índios foram levados para a Holanda, dentre eles o índio Pedro Poti, que era um potiguara. E esse Pedro Poti vai retornar ao Brasil na próxima fase da invasão holandesa e se tornará uma peça importante na evangelização indígena por parte dos holandeses aqui no Brasil. Então, a partir de 1630, indo até 1654, portanto 24 anos, nós teremos a presença holandesa em boa parte do Nordeste brasileiro. Os holandeses se reorganizaram e invadiram Pernambuco em 1630. Igrejas reformadas começaram a ser organizadas indo de Sergipe até o Maranhão. Foi realizada uma intensa obra educacional e filantrópica em toda a região nordestina, cooperando os pastores e missionários com Maurício de Nassau, que era o representante da coroa holandesa no governo da cidade do Recife e do Brasil holandês. Maurício de Nassau ele empreendeu bastante esforços na criação de escolas, hospitais e orfanatos. Pois tais avanços sociais, já em 1635, as 4 capitanias nordestinas estavam sob o domínio holandês. Maurício de Nassau era um excelente administrador e um homem muito equilibrado. Ele providenciou para que houvesse a liberdade religiosa no Brasil holandês. A Igreja Católica podia funcionar. A primeira sinagoga judaica do Brasil foi fundada no Recife, na época do seu governo, embora a religião oficial fosse a Igreja Reformada Holandesa. Quando você lê aquele livro Tragédia da Guanabara, lá consta as atas do sínodo e dos presbitérios holandês aqui no Brasil, e você vai perceber que em alguns momentos Maurício Nassau recebe reclamações de católicos que queriam mais liberdade religiosa e de protestantes que se queixavam de que Maurício de Nassau deixava os católicos fazerem suas procissões e romarias normalmente na cidade do Recife. Então aquele livro ele é bastante esclarecedor a respeito da presença holandesa no Brasil e nos registros das atas há muita transparência
na forma como Maurício de Nassau produziu e conduziu uma espécie de liberdade religiosa já em 1630 ou 1635 aqui no nosso país. A Igreja Reformada Holandesa no Nordeste, o perfil dos seus pastores que atuaram, aliás, o perfil dos pastores holandeses que atuaram no Nordeste. Aqui tem um mapa da invasão holandesa com mais clareza. Então, voltando, o perfil dos pastores holandeses que atuaram no Brasil, segundo Richard Sturz, era puritanos em seu comportamento e exemplares em suas atividades. Aqueles calvinistas deixaram sua marca no Nordeste, a qual permaneceu muito depois de terem sido expulsos dali. Conforme designação da época, a principal tarefa dos pastores era ser verbi divini minister, ou seja, servos da palavra de Deus. Vários desses pregadores tinham sido alunos de Calvino, no sentido de que tinham estudado o calvinismo, não que foram exatamente alunos presenciais de Calvino lá em Genebra. Buscava-se educar o povo segundo os princípios reformados, ensinando que o trabalho deve dignificar e não escravizar o homem. Trabalhar era bom e poder trabalhar era uma bênção de Deus. Combatiam a mendicância e, da mesma forma, o trabalho excessivo. Para eles era roubar a si próprio o querer enriquecer, privando-se do repouso para o descanso pessoal e para o serviço ao Senhor. E também dos divertimentos permitidos e dignos para a satisfação pessoal e a boa comunhão familiar. Portanto, eles eram contra a secularização do trabalho e igualmente contra o seu endeusamento. Esses pastores entendiam que a educação era direito de todos, porque enobrece o homem e impede a proliferação das heresias. Em Alagoas, foram organizadas igrejas em Porto Calvo, Penedo e Alagoas do Sul, ambas com pastores residentes. Em Porto Calvo, que era a terra de Calabar, aquele homem importante na região que abraçou o evangelho e que conduziu as tropas holandesas como um guia a fim de que a conquista pudesse ser mais eficaz. Nesta cidade, Calabar foi preso, depois condenado e esquartejado. Considerado traidor pelos portugueses, foi estrangulado, esquartejado e colocado em estacas o que sobrou do seu corpo. Na opinião do reverendo Estevão Domingos de Oliveira Neto, o alagoano Domingos Fernandes Calabar pode ser considerado o primeiro mártir brasileiro da pregação reformada em no Nordeste, porque no Sudeste nós já tínhamos os huguenotes franceses. O primeiro culto em águas pernambucanas aconteceu em 14 de fevereiro de 1630. Em 15 de fevereiro de 1630, os holandeses desembarcam em terras pernambucanas. Em 1631, Olinda foi incendiada e ocupada. A conversão de Domingos Fernandes Calabar facilitou grandemente esta ocupação, primeiro do Recife e Olinda e depois do restante de boa parte do Nordeste brasileiro. Aproximadamente um quarto da população residente se reunia nos templos da Igreja Reformada. Uma frequência de cerca de 2.000 pessoas. Apesar da presença holandesa ser da ordem de 12.000 pessoas no Brasil, apenas 400 holandeses eram membros da Igreja Reformada Holandesa. Isso significa que os crentes calvinistas não podem ser acusados de culpa por desmandos que certamente foram cometidos pelos holandeses não cristãos durante esse período de ocupação no Nordeste brasileiro. Ao sul do atual estado do Pernambuco, havia cristãos reformados em Seriaém, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, que é atual Suape, e Santo Antônio do Cabo, que é atual Cabo, no estado do Pernambuco. Indo para o norte, havia a igreja na ilha de Itamaracá e na vila de Goiânia. Na fuga de Salvador, em 1625, os holandeses seguiram para o norte e chegaram a Paraíba em 1625. Evangelizaram e levaram 6 índios locais para a Holanda, onde foram educados nas escrituras e na língua holandesa. Destacou-se o índio Pedro Poti,
que veio a ser fundamental no trabalho missionário da Igreja Reformada no Nordeste. Deixa eu ver se não avancei demais. Aqui então tem uma cópia de assinaturas de uma das atas do Brasil holandês e com estatísticas, e aqui do lado uma estatística que eu vou demonstrar agora. Na Paraíba, as fortalezas e a cidade de Filipéia da Paraíba se renderam em 24 de dezembro de 1634 ao registro de um ex-padre jesuíta, Manuel de Moraes, que foi enviado para a Holanda e que provavelmente abraçou a fé reformada. Na capitania da Paraíba havia uma igreja na capital, outra no forte de Margarita, que é atual Cabedelo. No Rio Grande do Norte, os holandeses consolidaram a ocupação em 1633. O primeiro culto reformado realizou-se no Forte Seulen, atual Reis Magos, no dia 12 de dezembro de 1633. E logo no domingo seguinte, em 18 de dezembro, também na pequena cidade de Natal, que hoje é a capital do estado. No Ceará, a ocupação holandesa aconteceu em dezembro de 1637, na fortaleza de Schoenenburg, onde morreu o reverendo Thomas Kemp. Foi realizado o primeiro culto reformado naquela região. Para o Maranhão, seguiu em 1641, com a frota holandesa invasora, o reverendo Caspar Velthusen. Ele foi organizado uma igreja em meio a muitas dificuldades. Ao todo, existiram durante algum tempo 22 igrejas reformadas em solo brasileiro. 12 dessas chegaram a ser organizadas formalmente conforme o modelo presbiteriano com conselho e junta diaconal. Em 1636 foi organizado o primeiro presbitério subordinado à Igreja Reformada Holandesa, sendo denominado como Classe do Brasil da Igreja Cristã Reformada. Classe era o nome que se dava aos presbitérios naquela época, dentro da cultura da Igreja Reformada Holandesa. Esses presbitérios reunindo todas as igrejas reformadas do Brasil. Em 1642, esse primeiro presbitério foi desdobrado em Classe de Pernambuco e Classe da Paraíba, que constituíram juntos o Sínodo do Brasil, igualmente subordinado à Igreja Reformada Holandesa. Então a igreja começou a ter progresso a ponto de ser organizado o primeiro Sínodo do Brasil em 1642. E nós temos as atas desse sínodo registradas naquele livro, A Tragédia da Guanabara. Então, vamos falar um pouco sobre a expulsão e o declínio da obra religiosa. Em 1654, os holandeses foram expulsos do país e as comunidades reformadas que foram fundadas no Nordeste foram suprimidas aos poucos até que desapareceram. O reverendo Francisco Leonardo registra: a Igreja Reformada chegou e saiu com a bandeira holandesa. Não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência de uma igreja cristã reformada sobre a bandeira portuguesa naquela época, que determinava o catolicismo como religião oficial do Brasil. Aqui nós temos uma pintura de Victor Meirelles retratando a Batalha dos Guararapes, que foi uma das batalhas e que foi a batalha decisiva da vitória do exército luso espanhol ou português espanhol na expulsão dos holandeses do Brasil. As batalhas puseram fim às invasões holandesas e são o marco da criação do exército brasileiro. Se bem que o exército brasileiro vai se formar efetivamente nas batalhas da Guerra do Paraguai, há 2 séculos para frente. Qual que seria a nossa conclusão? Se, pelo aspecto econômico, a Holanda obteve relativo sucesso com a ocupação do Brasil, fabricação e comércio de açúcar, no aspecto político não passou de mais um episódio na rixa entre Holanda e Espanha. Se o esforço tivesse sido canalizado para a Guiana Holandesa,
possivelmente o sonho de Calvino em fundar uma nova Genebra para latinos reformados teria se concretizado. Você vai se lembrar, na aula da matéria História da Igreja Brasileira, que a invasão holandesa ela foi fruto da rixa entre Holanda e Espanha por causa da Guerra da Independência da Holanda em função da Reforma Protestante e por causa da chamada União Ibérica, que foi aquele período de 60 anos em que a coroa portuguesa esteve subordinada à coroa espanhola, uma vez que o rei português havia desaparecido, o seu tio que assumiu o reino de Portugal era um padre já idoso, faleceu, e Filipe II, que era o rei espanhol, ele era aparentado e tinha pretensões, tinha direitos à coroa portuguesa na linha de sucessão, mas ele não era o primeiro da linha sucessória. Como ele era o poderoso rei da Espanha, ele se impôs e invadiu Portugal e então foi aceito como o rei de Portugal e Espanha, estabelecendo a União Ibérica entre 1580 até 1640. E a revolta pernambucana que vai expulsar os holandeses, ela começa em 1642, 2 anos após os portugueses reassumirem o controle do seu próprio reino em Portugal. Então, se nós perguntássemos o que a União Ibérica tem a ver com a invasão holandesa foi motivada exclusivamente em função da União Ibérica, porque os holandeses eles atacavam pontos estratégicos do reino espanhol e como o Brasil era o maior produtor de açúcar daquela época e detinha o know-how, o conhecimento da técnica de como produzir açúcar, então os holandeses vieram atacar a Espanha, onde certamente doeria mais no seu bolso. E a invasão holandesa no Brasil, ela já era bem conhecida. Quando os holandeses foram expulsos da Bahia em 1625, já estava mais do que anunciado de que os holandeses viriam invadir o Brasil novamente. E quem leu o livro do reverendo Franz Leonardo, o Igreja e Estado no Brasil holandês, ele diz com todas as letras que a invasão holandesa no Brasil já estava claramente anunciada e houve até inclusive tentativas diplomáticas para que ela não acontecesse, de modo que quando em 1630 a frota holandesa apareceu no horizonte do mar de Recife, aquilo já estava anunciado e estava programado há um bom tempo. Enquanto Portugal esteve debaixo do domínio espanhol, os holandeses foram uma pedra no sapato dos espanhóis, onde quer que eles fossem. A Igreja Reformada Holandesa no Brasil foi uma igreja de militares e de funcionários ligados aos interesses econômicos holandeses no Brasil. Claro que essa igreja cresceu e desempenhou trabalhos missionários com os indígenas. Os presbíteros eram pastores de bairro, sempre servindo e estimulando. O trabalho da diaconia, tanto curativa quanto preventiva, foi notório e importante, e o reverendo Franz Leonardo gasta quase um capítulo inteiro só sobre o trabalho diaconal da igreja holandesa aqui no Brasil. Vale a pena conhecer e ler. Mesmo depois da expulsão holandesa, a igreja ainda resistiu bravamente, mas isto não é possível, mas não é possível cair no esquecimento que naquela época a liberdade religiosa era uma utopia praticamente. Com a Reconquista Lusitana, os laços entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica foram fortalecidos e o espaço para cristãos reformados era praticamente inexistente aqui no Brasil. Como aspectos positivos, pode-se salientar uma modernização da cidade de Recife, abertura às artes e ciências. Se no aspecto legal a liberdade religiosa era limitada, na prática esta era quase total. Convivência respeitosa entre judeus, católicos e reformados foi uma experiência pioneira na América e talvez no mundo, conduzida por Maurício de Nassau. Se a igreja física não prosperou, o seu exemplo nos inspira a perseverar. Se em condições mais difíceis o trabalho missionário cristão reformado foi semeado,
Hoje nós somos indesculpáveis quando nos omitirmos de realizar o trabalho missionário local e transcultural, uma vez que há liberdade religiosa no nosso país. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.